Ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer já é bom. Agora, com a ajuda de inteligência artificial, ficou muito melhor. Desde que o YouTube surgiu, a gente tem vários canais dark, muito famosos, e que sempre geraram uma receita absurda. Agora, você quer ir mais a fundo, com mais detalhes, é só você tocar aqui embaixo e garantir tua vaga. E aí lá pra frente você vai falar, pô, Peter, bacana, funcionou. Eu perguntei dessas duas coisas, do futsal e da psicologia, Alicerces, né? que eu acho que são alicerces do seu trabalho. Eu tô correto? Você leva dessas duas, do futsal e da psicologia, você leva coisas pro futebol de campo, assim? Eu levo porque o futebol leva a minha vida inteira. Então, são coisas que marcaram a minha vida. Que, na realidade, eu aprendi e aprendo muito mais sobre psicologia fazendo terapia do que na universidade. Na universidade, eu gosto de falar assim, você fez jornalismo, aí você aprendeu jornalismo, o cara vai aprender na vida. Na rua. Então, eu... Obviamente que tem bases importantes que você aprende na universidade, pega bons professores, mas se eu não tivesse feito psicologia, eu agiria praticamente da mesma forma. Não tem uma incidência direta no meu trabalho a formação universitária, mas o meu apreço e curiosidade sobre o ser humano e tal. Essas coisas, sim. E o salão, eu parei de jogar futebol de salão em 1993. Aí eu fui me tornar técnico em 2009. Então, passaram os que 26 anos. 26 anos. Então, assim, não... Os meus filhos depois jogaram futsal. Então, eu não tenho nada, assim, uma coisa que eu peguei do salão aqui e botei aqui. Muito pelo contrário. Eu acho que tem uma influência. Tenho convicção que tem uma influência. E a psicologia também. Mas não é uma coisa que eu faço, pego isso daqui e boto aqui. É uma coisa meio misturado, meio caótico. São influências... São influências que tem em mim, no jogo. Eu acho que isso ajuda também. Porque é difícil. Tem muito treinador hoje que são oriundos do futsal como treinadores. Sim. Alguns. O Barroca, acho que o Zé Ricardo. Isso. Tem bastante. Mário Jorge. Parceira. O menino Felipe Leal, que tá com o Jardine. Tem um monte. E assim, e a aplicação, os caras têm mais identificação, talvez, de falar que eu tenho influência no meu jogo mais do que no jogo até deles, embora tenha. Por conta, assim, eu vivi muito o salão quando eu jogava, vivi muito organicamente o negócio. E aquilo ficou em mim, de alguma forma, que eu acho que eu consigo, faz um filtro meio inconsciente, não é uma coisa racional, que eu consigo fazer e trago elementos do salão pro meu jogo e jogo de rua. Eu acho que se eu fosse resumir da maneira assim, do meu jogo, é um jogo, uma mistura... Para mim, que é muito claro, futebol de rua, futebol de salão e futebol de campo formal, assim. Acho que é uma coisa meio uma miscelânea ali. Esse mix, né? Eu acho que sim. Eu acho que a galera associa muito, aí o Diniz aqui pode concordar ou não. Quando a galera olha o jogo do Diniz e fala dessa do salão, eu acho que uma parte é porque tem isso, aquela doutrina que vem do salão de que todo mundo tem que jogar. Todo mundo tem que pisar tocar nessa bola. Não tem aquela divisão de, meus defensores são ruins com a bola no pé, eles rebatem, e eu começo a ter bons jogadores numa zona mais... Não, todo mundo tem que ter trato na bola. E o salão é assim, todo mundo joga, todo mundo tem que... E o teu jogo é muito nisso, você faz essa transição de trás, teu goleiro tem que jogar, seu zagueiro tem que sair jogando, e acho que aí o pessoal associa muito por isso. E outro, é que aí, quero te perguntar também, quando você ouve o analista, eu já ouvi vários, fala assim, o jogo do Diniz... Ele transforma o campo de futebol em várias quadras de futebol de salão. É uma viagem de quem tá analisando ou é uma leitura que passa perto da verdade? Faz sentido. Eu acho que é uma das maneiras de ler de maneira apropriada. Mas, repito, eu não faço isso de uma maneira consciente. Assim, eu vou dividir o campo em várias quadras, porque eu joguei salão. Absolutamente nada. Uma coisa natural. Eu acho que a variação que você vai aprendendo com o tempo é variar, né? Uma coisa que eu sempre quis... do meu propósito ser técnico, é poder tirar o melhor dos jogadores, né? Sempre. Então, esse jogo de aproximação é uma coisa forte que tem. Os jogadores estarem perto, porque eu acho que isso traz vários elementos da vida, que não é do futebol. Então, você precisa de solidariedade, o cara tem inteligência, ocupar espaço. O nosso jogo tem um problema, do que eu proponho, eu sempre falo para os caras, se às vezes um cara deixa de fazer... Cai por terra. Né? Mas quando tá todo mundo fazendo na mesma sintonia, o time fica difícil de ser marcado, sabe? Então, assim, são ideias que eu procuro passar, que eu sempre, como eu repito, sempre quis, a minha ideia central é assim, o time vai ter que jogar bem. Eu quero que o time jogue bem. Eu quero jogar bem e jogar bem. Assim, jogar bem, pode fazer, tem várias maneiras de jogar bem, tem mesmo. Mas na minha cabeça, jogar bem é um jogar bem, sim, com protagonismo, do cara poder
tentar reproduzir de alguma forma aquilo que ele sonhou ser. Eu não acredito que o cara... lúdico, né? É o lúdico. Eu não acredito que o cara, quando ele era criança, ele sonhou ser jogador de profissional para ficar chutando a bola para frente, ou para não fazer nada interessante, para não dar um drible em ninguém, não ter a oportunidade de dar um chapéu em alguém, de fazer um bom lançamento, de passar bem a bola. Eu não acredito muito nisso. Então, isso, não que você não tenha que fazer isso quando é necessário. Mas quando você desperta isso no jogador, isso gera, na minha cabeça, é muito claro que gera um prazer. E do prazer aquilo gera confiança e o cara se torna um jogador melhor e uma pessoa melhor. Porque o futebol ele modifica a vida das pessoas, desses caras que estão jogando. Eu acho que talvez meu pilar central é isso, é o futebol transformar a vida das pessoas, daquelas que jogam e daquelas que assistem, sabe? O que te despertou para essa visão, assim? Quando você era jogador, você olhava assim... Porque o futebol é um ambiente, igual pode mudar a vida das pessoas, mas é um ambiente também que tem pressão... Competitivo. O resultado pelo resultado. Muitas vezes não se olha pro pessoal, né? Se olha muito pro... o ser humano, né? Até eu brigo muito isso com a reação dos torcedores, assim, também, de olhar... A gente teve vou citar um caso aqui que a gente teve recentemente. Por exemplo, o Marçal esteve aqui e contou com detalhes como foi o ano do Tiquinho Soares. Depois que ele perdeu o pai. Né? E aí, aquilo nunca tinha sido externado. Nem o Tiquinho falou e tudo mais. E depois, eu acho que eu posso falar aqui no ar, eu recebi uma mensagem do Tiquinho, pô, vocês são de verdade e tal. Porque o Marçal contou que o Tiquinho, cara, passava a noite igual uma pessoa Ele é um ser qualquer, ele passava a noite com o pai no hospital. E depois ia... Aí tinha que render o Botafogo pai, e o pai dele tem uma doença muito, muito agressiva, né? Então, assim... Isso te despertou, essa experiência, você olhar pro futebol, pô, futebol parece que não é algo que traz um respeito ao lado pessoal, ao lado humano. É uma coisa que tá muito maçante pros jogadores, ou assim, isso... Em que momento você virou e falou, cara, eu preciso cuidar do ser humano, preciso ter um olhar mais assim? Pra ele render, ele tem que estar bem como homem, né? Como ser humano. Isso eu acho que desde sempre. Eu acho que a percepção que eu tive do futebol, eu comecei a jogar futebol competitivo 9 para 10 anos de idade. Então eu tô com 50, então faz 40 anos, 41 anos que eu tô militando no futebol competitivo. E isso sempre aconteceu. É um massacre o que se faz desde nas categorias de base, com as crianças, e a maioria das crianças são crianças que vêm de lares muito desfavorecidos socialmente e economicamente. E a gente se agarra naquilo para poder vencer na vida. É uma salvar a família. Exatamente. Quase todos eles que viram um jogador acaba tendo o peso de salvar a família, e que não devia ser também, porque o jogador ele tem que ser jogador de futebol, é muito difícil. E o Gerson falou sobre isso, né, agora. Pressão eu tinha quando eu tinha que entrar em campo e resolver com 13 anos para minha família comer, né? Não, exatamente. Você, às vezes, não é uma coisa consciente. Então, a família, às vezes, também não faz de uma maneira consciente. A família, às vezes, não empurra o filho para ir. A família pendura e o filho tem que ir com a família pendurada. A verdade é essa. Porque, assim, o cara não quer... Porque um filho, uma criança, ele não quer ser tratado como jogador pelos pais. Ele quer ser tratado como filho. E essa é uma distorção que machuca, e isso traz problemas internos de difícil solução. Quando você não é tratado como filho, você não é protegido como filho, e você é exposto também em casa como jogador, a sua estima, ela tende a desabar. Então, esse sofrimento que eu tive desde quando eu comecei a jogar competitivamente, que depois vai aumentando, e se torna jogador profissional, e a exposição no campo, televisão, hoje em dia mídia social, o estádio, é muito difícil lidar com isso. Mas as pessoas acham que o jogador vai... As pessoas acham que o jogador vai chegar lá com 12, 13 anos num clube de futebol. Pegar o exemplo do John Kennedy, por exemplo. O cara vai virar, e quando ele tiver... Só assim, cronologicamente, ao longo do tempo, ele vai maturar fisicamente e emocionalmente ele vai se tornar homem com o passar do tempo, sem estímulo de nada. Como uma pessoa vai conseguir? Se ele não tem bons estímulos, se ele não tem proteção, se ele não tem carinho, se ele não tem afeto, a pessoa fica toda... Bom, porque pro cara sair, meu filho, eu não ia deixar meu filho com 12, 13 anos ir para lugar nenhum sozinho. Um clube cuidar do meu filho, jamais. Porque eles não vão cuidar do meu filho. Eles vão querer que o meu filho jogue. E o meu filho precisa de cuidado. Porque as pessoas, não meu filho, qualquer filho precisa de cuidado. Então, eu acho que a maior distorção que tem no futebol é essa. É essa que a gente quer validar as pessoas por aquilo só que elas produzem, que elas conseguem entregar em termos de placar final de jogo.
E uma pessoa não pode ser resumida a isso. E no futebol a gente tenta o tempo todo resumir as pessoas, a bola que entra e a bola que não entra. Isso eu acho muito agressivo. E eu o tempo todo, quem trabalha comigo sabe, a gente é mais que isso. A gente é muito mais que isso. E você conseguindo passar que a gente é muito mais que isso, a tua chance de ganhar o jogo ela é muito maior. Não quer dizer que você vai ganhar, mas você aumenta muito a chance de ganhar. Porque é uma pessoa mais inteira, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais corajosa. Mais confiante, né? Eu acho que assim, o cerne do futebol brasileiro para a mudança é algo assim, muito mais psicossocial do que de ordem física e tática. Eu acho que a gente perde a maioria dos talentos. E a maioria dos jogadores talentosos, eles vêm com problemas que os clubes deveriam absorver, que são esses problemas. Porque um cara, para ele ser bom de bola de verdade, geralmente os nossos que a gente tem, são caras que ficaram muito tempo com a bola no pé e longe da escola, às vezes longe até de casa, porque o pai é separado da mãe, ou o pai e a mãe saem e só volta à noite, o cara fica na rua com a bola. E isso faz com que o cara desenvolva um talento agudo. O cara fica com repertório motor diferente, o cara não tem intromissão de adulto, o cara fica um artista da bola. Quando chega nos clubes, os caras se apropriam disso e tenta, mas a outra parte o cara precisa, ninguém quer oferecer. Ele quer só que ele continue sendo só um objeto que vai dar resultado, alegria para alguém.